Everyone. Olá a todos. For those who don't know me, my name is Monica and I come from Slovakia, Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e eu sou da Eslováquia. and I'm from the Ministry of PP. E eu sou do Ministério PP. Today I will be presenting the topic that caught my heart and attention, E hoje eu vou apresentar sobre um assunto que pegou meu coração e a minha atenção. and it's the topic about the Sunday Law message development in our movement. E é sobre o desenvolvimento da mensagem do decreto dominical But no not nosso from movimento. theological perspective, but from organizational one. Mas não de uma perspectiva teológica, mas sim organizacional. I believe that some of the aspects of this whole process Eu acredito que alguns dos aspectos de todo esse processo um, are unprecedented to the history of our movement são imprecedentes, nunca aconteceram na história do nosso movimento. and also to the history of Christian church. E também na história da Igreja Cristã. Um, I realize I realize that this topic can be sensitive Eu sei que esse assunto pode ser um pouco sensível, because the studies are connected to the specific people. porque os estudos estão conectados a pessoas específicas. Uh, it is not my intention to target any individual, Então, não é minha intenção atacar nenhum indivíduo, but rather to trace the steps that the leadership has taken mas de modo a traçar os passos que a liderança tomou and maybe express why they strengthened my faith e também para explicar por que eles reforçaram, in how God fortaleceram is a minha leading this fé movement. na maneira como Deus guia esse movimento. I do realize that my understanding still needs some refinement. E eu também sei que o meu entendimento talvez precise ainda de um refinamento, And that a lot of it is maybe just my personal perspective. e que muito do que eu vou apresentar seja talvez um pouco, muito mais da minha But I still perspectiva. wish to share some of those points. Mas ainda assim eu quero compartilhar alguns desses pontos, And I hope that you will also be blessed by that. e eu espero que você também seja abençoado por isso. I presented this study last Sabbath in Brazilian ministry, Eu apresentei esse estudo no último sábado no Ministério do Brasil, and it was two presentations. e foi feito em duas apresentações, So today it will be very condensed, então hoje vai ser bem condensado, but it will be the repetition of what I taught there. mas vai ser uma repetição do que eu apresentei lá. In the first part of my presentation, Na primeira parte da minha apresentação, I would like to just review the history of the messages as they came in order. vou querer apenas revisar a história, né, a sequência de como as And mensagens foram trace what acontecendo Elder Parminder was saying as those things were developing. e traçar também o que o ancião Parminder estava falando conforme essas mensagens eram apresentadas e And then desenvolvidas. in the second part, I would like E, to look at the wider context in which the Sunday Law initiative happened. e depois, na segunda parte, eu vou querer olhar num contexto um pouco mais amplo de como a iniciativa do Decreto Dominical aconteceu.
So I will be using notes that I prepared on my tablet, Então, eu vou usar algumas notas que eu preparei no meu tablet, but I will not read through all of them. mas eu não vou ler todas elas. So with this introduction, I will pray and then we can begin. Então, com essa introdução, eu vou orar e a gente pode então começar. Dear God, Querido Deus, this is the topic that impacted me deeply throughout several months. esse é um assunto que me impactou profundamente durante muitos meses. There's many aspects to it, Existem muitos aspectos and I nisso, won't be able to share all of them. e eu não vou conseguir compartilhar tudo. I just ask you that you help me take the points that are the most important ones. Eu peço apenas que você me ajude para que eu consiga trazer os pontos que são mais importantes. And my prayer is that through this study, E a I minha can oração é que, através show desse estudo, eu possa mostrar how wonderfully you lead this movement. quão maravilhosamente você guia esse movimento. In Jesus' name I pray. Amen. No nome de Jesus eu oro. Amém. So, as I said, I would first review some history of how the message is developed. Então, como eu falei, eu vou primeiro revisar um pouco da história de como a mensagem foi I desenvolvida. think Elena and Elder Terry were the first ones who went public with their messages. Eu acho que a Helena e a Ancient Terry foram as primeiras a irem a público com suas mensagens. And that was in March 2024. E isso foi em março de But 2024. it wasn't recorded for Elder Terry at that time. Mas para Ancient Terry não foi gravado naquela época. And so she repeated in May, but then it was only published in June. Então ela repetiu em maio, mas só foi publicado em junho. And then later in summer, she added 2 more studies that were building upon what she said already. E depois, durante o verão do Hemisfério Norte, ela repetiu mais 2 estudos que complementavam os estudos que ela tinha iniciado. At ICM 2024, both Elena and Elder Terry presented their studies. Então, na campanha internacional de 2024, tanto a Ancient Terry quanto a Helena apresentaram suas mensagens. This was the first time that we had 2 studies that were not in unity presented publicly. E essa foi a primeira vez que nós tínhamos 2 estudos que não estavam em harmonia, em unidade, sendo apresentados at that publicamente. time, Elder Parminder said that this is very good and healthy. E na época, o ancião Parminder disse que isso era muito bom e saudável. He said he will not show neither strengths nor weaknesses of any of the studies. E ele falou que ele não ia demonstrar nenhuma fraqueza ou força, ou lado positivo desses estudos. So that was something that never happened in the movement before. E isso foi algo que nunca aconteceu no movimento antes. We never had 2 contradicting studies being presented at one camp meeting. Nós nunca tivemos 2 estudos que se contradiziam sendo apresentados The numa other mesma thing campanha. that really stood out strongly for me E uma outra coisa que também se destacou muito para mim was how leadership dealt with the study of Pedro. foi como a liderança lidou com o estudo do Pedro. It was explained that this study was hindered Foi explicado que esse estudo havia sido impedido because several teachers had some objections against this study. Porque diversos professores tinham algumas objeções com relação a esse estudo. But there was a request from the membership that his study could be shared publicly. Mas foi solicitado pelos membros do movimento que ele pudesse compartilhar o seu estudo publicamente. And the leadership heard the call of the members. E a liderança, então, ouviu
atendeu o chamado dos and they membros, decided to give this study a platform. e eles decidiram dar espaço para que esse estudo acontecesse, But only at the condition that the weaknesses of these studies will be shown. com a única questão de que Or that seria there will be teachers who will be able to question it. que teriam professores e as pessoas poderiam questionar o estudo. So this was another thing that I realized that never happened in this movement. E isso foi uma outra coisa que nunca tinha acontecido nesse movimento. It never happened that a study that the leadership disagreed with E foi a primeira vez que would be allowed to be shared publicly foi a primeira vez que um estudo com o qual não se concordava foi permitido ser compartilhado and with the publicamente support of the leadership. e com o apoio da liderança. Because I think that at that very meeting, E eu acho que exatamente nesse Elder Parminder was very estudo, supportive and respectful to Pedro. o Ansem Parmindo foi muito respeitoso e cuidadoso com Pedro. He chose not to criticize any points of his study. Ele escolheu não criticar nenhum ponto do seu estudo. But at the same time, he found a way Mas, ao mesmo for, tempo, ele encontrou uma maneira for the points that were questionable para os pontos que eram questionáveis to be brought up. para que esses pontos que eram questionáveis pudessem ser trazidos But from the à tona. people that are, if I can say it that way, on the same level as Pedro. Mas pelas pessoas, que se eu puder colocar assim, que estavam no mesmo nível que o Pedro. There was no one from the leadership criticizing anything of what he was teaching. Não havia ninguém da liderança criticando o que ele estava apresentando. And I found that very wise. E eu achei que isso foi algo muito sábio. And I realized that something is happening in this movement E então eu percebi que algo estava acontecendo nesse movimento, that never happened before. que nunca tinha acontecido antes. The way that leadership is dealing with their members A maneira como a liderança estava lidando com seus membros is changing. estava mudando. And I felt that it's changing for good. E eu achei que estava mudando positivamente. We remember the times Lembrem da when época there were studies that leadership disagreed with, que quando haviam estudos que a liderança discordava, and the way the way it was given out to the movement e a maneira como era passado para o movimento was in a very strong fashion, era de uma maneira muito forte, and I think often somehow spread fear. e eu acho que frequentemente, de alguma forma, espalhava um pouco de medo. And we know that we had many painful divisions in the past. E nós sabemos que por conta disso, nós tivemos muitas divisões dolorosas no passado. And I saw that something different is happening now, E eu vi, então, que algo diferente estava acontecendo agora. and that really touched me. E isso me tocou muito. Later on, there were other speakers who joined with their studies. E depois, mais tarde, então, houveram outros palestrantes que se juntaram So it com seus was estudos. Curtis, Aaron, and Ariane who joined. Então, foram o Curtis, o Aaron e o Ariane. And in February, the Sunday Law Initiative really kicked off. E então, em fevereiro de 2025, a iniciativa do Decreto Dominical realmente It começou. started. Começou. So now we had 5 speakers teaching 5 different studies. Então, agora nós tínhamos 5 pessoas Going around ensinando all the 5 estudos ministries. diferentes e indo ao redor dos diferentes ministérios. I know Curtis from the beginning was standing for July. Eu sei que o Curtis, desde o começo, estava
do lado de defendendo but I found 18 de his julho, approach so different mas eles acharam que a sua abordagem era tão diferente that I still considered it a different study. que eu ainda considero como um estudo separado, diferente. So we had 5 speakers giving 5 different studies. Então, nós tínhamos 5 pessoas, 5 palestrantes, fazendo 5 estudos diferentes. And I have to admit that I felt very overwhelmed. E eu confesso que eu me senti bem sobrecarregada. I wasn't able to keep up with all the information, Eu não consegui me manter tão atualizada, em dia com as and informações, it also confused me a bit. e também acabou me confundindo um pouco. Though internally I inclined to one of the studies, Embora internamente eu estava inclinada a um dos I estudos, knew I couldn't defend it, eu sabia que eu não podia and I defender ele, couldn't answer the questions that other people rose. e que eu também não conseguia responder as perguntas que outras pessoas levantavam. And many of the points that those studies were bringing, E muitos dos pontos que outros found- estudos estavam trazendo, so I got to the point where I felt confused and overwhelmed. então eu cheguei no ponto onde eu me senti confusa e sobrecarregada de informação. And so I just thought, okay, I'll just sit and see how things develop. Então eu pensei, eu vou ficar aqui então e só vou olhar, observar como as coisas se desenvolvem. But I did have a question in mind, Mas eu tinha uma and pergunta I em was mente. asking myself, E eu então estava me perguntando, why do we have to listen to all of this? por que nós temos que ouvir tudo isso? If they do not agree together, Se eles não concordam um com o outro, clearly they cannot all be right. claramente eles não podem todos estar certos. And I was thinking, why do we have to listen to everything? Então eu estava me perguntando, por que então a gente tem que ouvir tudo isso? But then when I saw that first Aaron and then Ariane changed their minds, Mas então depois, quando eu vi que primeiro o Aaron e depois o Arian I mudaram started to de believe opinião, that though I don't understand, eu comecei a entender e acreditar que, embora eu não entendesse, this is a good way to go. essa era uma maneira muito boa de seguir. That this is leading to unity, not disunity. Que isso estava levando à união e não desunião. Um, Elder Parminder made sure during the year E o Ancião Parminder buscou garantir durante o ano that the speakers feel safe to speak, que os palestrantes se sentissem seguros em falar, that no one is condemned for what they believe, que ninguém era condenado pelas suas that their crenças, salvation is not questioned. que a sua salvação não estava sendo questionada. And he made it clear that movement has no power, E ele deixou claro que o movimento não tinha poder, authority, or responsibility autoridade ou to punish responsabilidade anyone for what they believe. para punir qualquer pessoa por conta do que eles acreditavam. So he made an atmosphere in the movement where these people could have felt safe. Então ele criou essa atmosfera no movimento onde essas pessoas podiam And se again, sentir this was seguras. something that was new to me to experience. E mais uma vez, isso foi algo que para mim era novo de I just experimentar. felt like something is really changing in this movement. Então eu realmente senti que algo estava realmente mudando no movimento. We know that a couple of weeks before the ICM, A gente sabe então que algumas semanas antes da campanha internacional, the speakers started meeting together with Elder Parminder, os palestrantes começaram a se encontrar com o Ancião Parminder. and it peaked at ICM where they all came to unity. E foi então na campanha internacional que eles chegaram todos em união, em So when unidade. I heard
both Elena and Pedro say Então, quando eu ouvi a Helena e o Pedro that they falarem now understand where they made a mistake que agora eles entendiam onde que eles tinham cometido um erro and that they agree with the 5 proofs, e que eles agora concordavam com as 5 provas que foram dadas, to me it felt like a miracle. para mim parecia como se um milagre tivesse acontecido. And I knew that the way this Sunday Law initiative was handled E eu sei que a maneira como a iniciativa do decreto dominical foi como foi was lidada led com by ela, God. foi guiada por Deus. And I wanted to understand it more. E eu queria então entender um pouco mais. So I went back and looked at some of the things that Alda Paraminder was saying concerning the Sunday Law initiative. Então eu voltei e olhei o que o ancião Parminder estava falando sobre a iniciativa do decreto dominical. So just before ICM 2024, Então, um pouco antes da campanha internacional de 2024, he was saying that we're not in unity, ele estava dizendo que nós não estávamos em that there unidade, is a partisan spirit among us, que existia um espírito partidário entre nós and that there is a spirit of strife and superficial politeness. e que existia um espírito de intriga e de educação superficial. And he made a call at that presentation, and it was a call for unity. E ele fez um chamado nessa apresentação, e foi um chamado à união, à unidade. And he asked us to put aside the differences E ele pediu que a gente deixasse de lado as diferenças and disagreements, e desacordos and that we all unite on the truth. e que nos uníssemos na verdade. So this was his call. It was a call for unity. Então, esse foi o seu chamado, foi um chamado à união. But at the very first presentation at ICM, Mas, exatamente na primeira apresentação da he campanha raised the internacional, question, ele levantou how are o we going to do questionamento. it? Como é que a gente vai fazer isso? In that presentation, he used the word consensus 30 times. E nessa apresentação, ele usou a palavra consenso 30 vezes. And several times he asked, how do we define doctrine? E então, várias vezes ele também perguntou, como é que nós definimos And doutrina? he said that he's not going to define a doctrine. E ele disse que ele não iria definir uma And he doutrina. said it to us several times before. E ele disse isso várias vezes antes. So he made a call for unity. Então, ele fez um chamado por And then união. he asked, how are we going to find it? E então ele perguntou, como é que a gente vai encontrar To essa união? me, the whole Sunday Law initiative E para mim, toda a iniciativa do decreto was an answer dominical to this question. foi uma resposta a essa pergunta. Later in Africa, Um pouco depois, na África, he made a parallel between his study of 2012 with the study of Elder Terry. ele fez um paralelo entre da história de 2020, And 2012, he said that com it is os good estudos da to have Ancient Terry. disagreeing voices E ele disse que era bom haver because vozes que it não gives a space for concordavam, growth and clarification of the truth. porque isso dava espaço para crescimento e clarificação, esclarecimento da verdade. And that if a message gets under pressure or opposition, E que se uma mensagem ela fica sob pressão e recebe a oposição, it either collapses or it strengthens and blossoms. ou ela colapsa, ou ela se fortalece e He said it desabrocha. would be dangerous for us Ele disse que seria perigoso para nós if he gave a public position on her study, se ele desse uma posição pública com relação ao estudo dela. and that for him to look at the message from every corner E que para ele olhar a mensagem de cada canto and say whether something is true or no, e dizer se algo é verdade ou não, it takes a long time, leva tempo. and that we should not be fast to reject or accept E it. que nós não deveríamos ser rápidos em rejeitar ou aceitar.
back then he said this about the study of Elder Terry, E na época ele disse o seguinte sobre o estudo da anciã Terry. but I think the same things were applied to all the studies. Mas eu acho que a mesma coisa se aplicava a todos os And he estudos. also developed a model where he divided a movement into three categories. E ele também desenvolveu um modelo onde ele dividiu o movimento em três categorias. The angel who needs to protect the flock and the message, O anjo, que precisa proteger o rebanho e a mensagem. the messenger or messengers that need to be faithful to their conscience, E o mensageiro ou mensageiros, que precisam ser fiéis às suas consciências. and then members whose role is to follow and trust the angel. E os membros, cujo papel é seguir e confiar no anjo. So in that model, people would make him an angel, Então, nesse modelo, as pessoas fariam dele um anjo. and he said, I do not take any sides. E ele falou que ele não toma nenhum lado. And you should not take any sides. E você também não deveria tomar nenhum lado. Listen to all the arguments that people are bringing. Ouça todos os argumentos que eles estão And trazendo. like I said before, he created an atmosphere in the movement where people felt safe to do it. E, como eu disse antes, ele então criou uma atmosfera no movimento onde as pessoas se sentiram seguras em fazer isso. Later in Canada that year, E um pouco mais tarde, no Canadá, naquele ano, he explained that the reason why a singular viewpoint is not being promulgated ele disse que a razão pela qual uma única visão não está sendo promulgada is because we individually as well as collectively é porque nós, individualmente e também coletivamente, have come to a level of maturity chegamos a um nível de maturidade and that it is not fair on us to be spoon-fed. e não é justo para nós sermos alimentados na boca, colherzinha. So we know that we would spoon-feed children. A gente sabe que a gente alimenta de colherzinha crianças. So he basically told us, Então ele basicamente nos disse: I expect you to behave like adults. eu espero que vocês se comportem como adultos. He said that the lead figure Ele disse então que a figura da will not liderança stay before you to say this is the truth, não vai ficar diante de você para dizer, isso é verdade. so that we, Para que você ou nós become participants of collective understanding of what the truth is. possamos nos tornar participantes coletivos do entendimento do que é a That verdade. we were made part of the decision-making process. Que nós nos tornamos então partes do processo de decisão. So before in this model, Então, antes desse modelo, this would be a task of an angel isso seria o papel, a tarefa de um anjo, to decide which way we are going. em decidir por qual caminho, em que And direção nós here he estamos indo. says that E aqui ele diz I want you to be part of this decision-making process. Que nós devemos então sermos partes desse processo de So tomada de again, to decisão. me, this sounds Então, mais uma vez, para mim, isso soa that what is being said que o que está sendo dito is that this movement came to a time and experience que esse movimento chegou num ponto na sua experiência where you need to step up, onde nós precisamos grow up, crescer and that we will not be treated as children anymore. e que nós não seremos mais tratados como crianças. So this was of his words, how he described what was happening.
Então, isso aqui são as palavras dele e como ele descreveu I as now coisas want que to estavam go acontecendo. to the context that preceded the Sunday Law Initiative. Eu não quero ir no contexto do que antecedeu a mensagem do decreto dominical. At the beginning of 2024, Bom, na verdade, eu quero. Então, no início de 2024, there was a question raised on organization. houve uma pergunta feita sobre organização. Should we have a pyramid or horizontal model of organization? Nós deveríamos ter um modelo de organização em pirâmide ou And horizontal. then there were other questions that followed up from this one throughout several months. E então houve diversas perguntas que seguiram a essa nos meses seguintes, Like, how should the leaders be appointed? como deveriam os líderes ser apontados? What does a radical feminist organization look like? Como que uma organização feminista radical se parece? And the way he answered those questions was through looking at feminism. E a maneira como ele respondeu essas perguntas foi olhando o feminismo. So throughout those studies, we received several definitions of feminism. Então, durante todos esses estudos, nós recebemos diversas definições sobre o que é o feminismo. The main one for us is that everybody is equal under the law. E a principal foi que todo mundo é igual sob a lei, abaixo da lei. He went through liberal feminism, E ele então passou pelo feminismo liberal, where we learned that liberal feminists, when they wanted to achieve something, então que a gente aprendeu que o feminismo liberal, quando eles querem alcançar alguma coisa, they work within the system, elas trabalham por within dentro do institutions. sistema, dentro do sistema ou as instituições. We defined radical feminism by its word. E a gente definiu o feminismo radical As going to the root of the problem. como indo à raiz do problema. But the result of his studies Mas o resultado dos estudos dele was that there's not really much difference between the two. foi que não havia muita diferença entre os dois. They both operate within the structure or the system. Ambos operam dentro da estrutura They both want a social reform and a change of mindset. ou do sistema, e ambos querem uma reforma And both want social ou de everyone to be mentalidade, equal under the law. e ambos querem que todos sejam iguais abaixo da lei. So the result was that feminism delivers everything and anything you could ever want. Então a gente viu que o feminismo ele entrega tudo e qualquer coisa que você possa querer. So he then said, so what is this radical feminism about? E então ele falou, o que é esse feminismo então? And the answer he found in Christ Object Lessons 76. E a resposta ele encontrou em Maior Discurso de Cristo, Where he read a 6, quote which taught us onde ele leu a citação que nos ensinava, que nos ensinou, that there's nothing in this world with which we could compare how we function. que não há nada nesse mundo com o qual a gente possa comparar como nós funcionamos. We have no comparison in structure and in the way we operate. Não existe uma comparação em termos de estrutura e na maneira como a gente opera. Everything is bigger, stronger than this movement. Tudo é mais forte e maior do But que there is esse no movimento, earthly government and no civil society that can be a comparison to God's kingdom. mas não tem nenhum governo terrestre ou uma sociedade que possa ser comparada com o reino de Deus. And the quotation said that the earthly governments prevail by physical force. E a citação diz que os governos da Terra, eles prevalecem pela força física And maintain their dominion by wars. e mantêm o seu domínio através de guerra. But the founder of the new kingdom is a prince of peace.
Mas o fundador do novo reino é um príncipe da paz. So he defined peace as no abuse and no manipulation of the truth from this quote. E ele definiu, com base nessa citação, que paz seria não haver abuso ou manipulação da verdade. To me, force is connected to military force, E para mim, força está conectado com força militar. and you can only have that if you have power and position. E você só pode ter isso se você tiver poder e posição. So you're not supposed to use that. You're not supposed to use your power or position if you are in E então, if you are in the radical feminist movement. então você não deveria usar poder e posição se você estiver We also learned that no movimento feminista radical. A gente também an aprendeu individual is not condemned if they believe something wrong. que um indivíduo ele não é condenado se ele acreditar em algo errado. But if a movement adopts error, Mas se o movimento adotar erro, it will fail. ele vai falhar. So the movement is movement, not an individual. Então, o movimento, não um indivíduo, is judged for what they believe é julgado pelo que ele acredita, or for what they think. ou pelo que porque ele pensa. Last year in Canada, E ano passado, no Canadá, Elder Parminder made a application of personal is political. o ancião Parminder fez uma aplicação do pessoal é político, In a way that in the last dispensation, we were being judged by how we as individuals dealt with equality. onde na última dispensação nós estávamos sendo julgados individualmente na maneira como a gente And lidava that com a in this igualdade. dispensation, E que agora, nessa we dispensação, will be judged nós seremos according, julgados we will be judged to see the how we see the development of the seventh kingdom sobre como a gente vê o desenvolvimento do sétimo reino and how they deal with equality. e como eles lidam com a igualdade. My application is a little bit different. A minha aplicação é um pouco diferente. If the test is political in this dispensation, Se o teste, então, é político nessa dispensação, I believe that it is this movement that is being judged eu acho que é esse movimento que está sendo julgado as an institution, como uma instituição how it dealt or deals with equality. e como ele lida com a igualdade. We know that the test comes at Exeter, A gente sabe que o teste ele acontece em Exeter, but we also learned from the pattern Boston Concord Exeter mas também nós aprendemos pelo that modelo if we de start out Boston, wrong, Concórdia e Exeter, que se nós we have no começarmos errado, chance at the Exeter. nós não temos nenhuma chance em Exeter. So I'm not saying that we've been tested during the Sunday Law Initiative, Eu não estou dizendo que nós temos sido testados através da iniciativa Bíblia Dominical, but I am saying that the way how the movement dealt with having these various views mas eu estou dizendo que a maneira como o movimento lidou ao ter essas diferentes visões will have an impact on the development within this dispensation. vai ter um impacto no desenvolvimento dessa So I want to mensagem go dentro dessa back dispensação. and check some of the things that I talked about. Então, eu quero voltar um pouco em algumas coisas que eu falei. So feminism means that everybody is equal under the law. Então, feminismo significa que todos são iguais abaixo da lei.
all the speakers were treated equally. E todos os palestrantes foram tratados de maneira igual. It was not said which one is right, Não foi dito qual estava certo, and therefore it was not said which one is wrong. e, portanto, também não foi dito qual estava errado. They all got the same chance to defend their views. Todos eles tiveram a mesma chance de defender suas visões. The way it happened, the way Sunday Law Initiative was dealt with, Então, a maneira como aconteceu, como a iniciativa do Decreto Dominical foi kept the system dada, in place. manteve o sistema em... There was Mm, no effort to change the system that we have. Não houve nenhum esforço em tentar mudar o sistema que nós temos. When trying to understand the message, Então, quando a gente estava tentando entender a mensagem, I think at the end, eu acho que no final, we really got to the root of the things. nós realmente chegamos na raiz These 5 proofs that we got essas 5 provas que really nós, gave us pillars that we can stand upon. essas 5 provas que a gente tem agora, então, realmente deram pilares sobre os quais nós podemos ficar de pé. But things that happened, or like I said, I saw that the way the leadership dealt with these various views Mas, como eu disse, algumas coisas que aconteceram e a maneira como a liderança lidou com essas questões was very different to what we saw in the past in the movement. foi bem diferente do que a gente estava acostumado a ver So no I would passado. call it that we went through a social reform. Então, eu vou dizer que nós passamos por uma reforma social. And that people went through the change of of a mindset. E que as pessoas passaram por uma mudança de mentalidade. There was one thing that I forgot to mention. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. In Slovakia, Elder Parminder was explaining what it means to be equal to God. Na Eslováquia, o ancião Parminder estava explicando o que significava ser igual a Deus. And he used the parable of children and their parents, E ele usou a parábola das crianças com seus showing pais, that the children up to a certain age, their parents have power and authority over them. Que as crianças, até uma certa idade, os pais têm poder e autoridade sobre elas. But as they grow, they become equal with their parents. Mas ao crescer, eles se tornam iguais aos seus pais. And that's the point where the parents need to share their power. E é nesse ponto em que os pais passam, então, a compartilhar o seu poder With their children. Compartilhar com seus filhos. And that's how God wants to treat us. E é assim que Deus quer nos tratar. They wish to share their power with us. Ele quer compartilhar o seu poder conosco. And by this process of the Sunday Law development, então, através desse processo do desenvolvimento da mensagem do decreto dominical, as we read here, como nós lemos aqui, that we were made part of the decision-making process, que nós fizemos parte do processo de tomada de decisão. I understood that the leadership shared their power Eu entendi, então, que a liderança compartilhou o seu poder, with the speakers, but also with the whole movement. tanto com os palestrantes, mas também com todo o movimento. So when I looked back, Então, quando eu olho para trás, I realized that everything what he was teaching about how a feminist organization should work
like or look like. Tudo que ele estava falando sobre como uma organização feminista He radical then applied into deveria how agir, he dealt with the Sunday Law Initiative. ele então aplicou na maneira como nós lidamos com a iniciativa da mensagem da Igreja Dominical. And when I realized that we are in the dispensation E quando eu percebi então que nós estamos na dispensação, where we as a movement are onde going to be nós, tested, onde nós como movimento seremos testados how we deal with equality, em como nós lidamos com a igualdade, and that it was very important to step out on the right track from the Então, beginning of this dispensation. então era muito importante estar no lado certo desde o início dessa dispensação. And it gave me confidence in this movement E então me deu confiança nesse movimento, that this movement is taking the right track. que esse movimento ele está no caminho certo. And that brought me a lot of peace and joy. E isso me trouxe muita paz e alegria. I'm not sure where people believe that we stand now, Eu não sei onde as pessoas acham que nós estamos, but if we qual a posição que are nós estamos maybe agora, between increase of knowledge and formalization, mas talvez nós estejamos agora entre o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. I like to think of it through the quote that we all know, Eu gosto de pensar nisso através da citação que a gente já conhece, that we have nothing to fear for the future que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, unless we forget how God led us in the past. a menos que a gente esqueça a maneira como Deus nos guiou no passado. So when seeing that this movement fulfilled all the requirements of radical feminism, Então, ao ver que esse movimento ele cumpriu todos os requerimentos para ser para ser feminista radical, during this Sunday Law Initiative, durante essa iniciativa do Decreto Dominical, and when seeing the change that happened in the movement, e ao ver a mudança que aconteceu no movimento, that we entered the dispensation que nós entramos na where dispensação, we are going to be treated differently, onde nós vamos ser tratados de maneira diferente, and we are called to step up and grow up, e que nos é chamado, nós somos chamados a nos levantarmos e crescermos, and when seeing that where it all led, e ao ver para onde tudo isso levou, that instead of divisions, que ao invés de ter divisão, we came into unity. a gente se uniu, a gente chegou a uma unidade. It really strengthened my faith Isso realmente fortaleceu a in minha how God leads this movement, em como Deus guia esse movimento that we are going through a change, e que nós estamos passando por uma mudança and that we are entering or already entered into experience e que a gente está entrando ou já entramos numa experiência that God's church never ever had before. que a Igreja de Deus nunca teve antes. And when the leadership of this movement is saying that when it comes to the truth, I want to share my power with you, E quando chega no ponto onde a liderança da igreja, quando se trata da then we can verdade, believe a liderança that chega e fala: Eu quero compartilhar o meu poder com vocês. Então, eu soon we acredito will be in the point where God want to share their or can share their power with us. me faz entender, eu quero acreditar que estamos chegando no ponto onde Deus
vai falar que assim, que também quer compartilhar o poder dele conosco. So this is how I viewed the Sunday Law dispensation. Então, foi assim que é assim que eu vejo a dispensação do decreto dominical. And it reinforced, or like I said, it strengthened my faith, E como eu disse, isso both in God reforçou e fortaleceu a minha fé, and the tanto em leadership of Deus this movement. quanto na liderança desse movimento. That's all. E é isso. Do you have any questions? Alguém tem alguma pergunta? So I will pray. Então, eu vou orar. Dear God, I thank Santo you that Deus, you never left your church, eu te agradeço porque você nunca deixou a sua igreja, even though that for many generations we were blind and stubborn. embora mesmo porque por muitas gerações nós tivemos cegos e You always led teimosos. us with love and care. Você sempre nos guiou com And I amor thank e you that you cuidado. keep doing it through this movement. E eu acredito que você continua a fazer isso neste movimento. And I have a trust that in this dispensation where our movement is tested, E eu tenho a confiança de que nessa dispensação, quando esse movimento é you will lead testado, us through. você vai nos guiar por isso. Because that is how this dispensation started. Porque foi assim que essa dispensação começou. And I want to thank you for that. Eu quero te agradecer por isso. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.